Vamos juntos com as quentes do dia neste domingão de jogo do Cruzeiro, hein? Campeonato Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro foi até Santos e venceu a equipe do Santos. Cruzeiro se reabilitou aí da derrota para o Criciúma. O time do técnico Myron César fez 1-0 para cima da equipe do Santos. O gol foi do André Balbino. O Cruzeiro aí chegando a segunda vitória em 3 jogos, tem 6 pontos, fica atrás do Vasco, que tem 9, venceu os 3 jogos, Palmeiras 7, Santos e Cruzeiro, foi a primeira derrota inclusive do Santos e Cruzeiro com 6 pontos, o time do técnico Myron César, que tem apenas uma derrota na temporada e vem aí fazendo um bom trabalho neste início na equipe do Cruzeiro. E aí vamos seguir acompanhando este processo aí dos garotos, dos crias da Toca. Hoje foi definido o adversário do Cruzeiro na final do Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro e América empataram. O jogo no Independência foi 0-0 e nos pênaltis o Atlético Mineiro se classificou. E no domingo, às 18 horas, Mineirão, é o jogo único, hein? O mando é da Federação Mineira de Futebol. Teremos aí nos próximos dias as informações sobre venda de ingressos e todos os detalhes. Mineirão meio a meio, né? Torcida do Cruzeiro e torcida do Atlético Mineiro. E a gente vai preparar aí uma grande cobertura para trazer todos os detalhes desta final. Cruzeiro retornando à final do Campeonato Mineiro. E em jogo único, então, empate leva a disputa para as penalidades. Domingo, 18 horas, aí é o mando da Federação Mineira de Futebol e transmissão, claro, da Globo Minas, mas estaremos diretamente do nosso camarote no Mineirão com o nosso vibrante Alberto Rodrigues e toda a equipe da Samuca TV. Repito, vamos preparar aí uma cobertura mais do que especial. O Cruzeiro volta aos treinamentos nesta segunda-feira. Os trabalhos serão retomados e aí tem a semana inteira o técnico Tite para preparar a equipe. Inclusive, o Cruzeiro vai informar nesta segunda-feira sobre os atletas que deixaram o jogo com problema de ordem médica. O Gerson e o Cássio. O Cássio, joelho direito. O Gerson, joelho esquerdo. A avaliação inicial aponta que não serão problemas mais sérios. Mas, claro, eles precisam ser reavaliados e aí vamos aguardar a informação oficial. Mas talvez aí o Gerson, principalmente, uma questão talvez mais tranquila. O Cássio também, sem um problema maior. Talvez até possam ficar à disposição normalmente para o final de semana, o jogo da final do Campeonato Mineiro. Repito, a avaliação inicial já afastou lesão grave. Tem que ver se tem algum probleminha menos importante. De qualquer forma, é aguardar a posição oficial do Cruzeiro. O time, então, retornando aos trabalhos nesta segunda-feira na Toca da Raposa 2 e pensando na final do Campeonato Mineiro. Aí depois é Brasileirão o tempo inteiro no mês de março para o Cruzeiro se recuperar, porque a campanha até agora é péssima. 2 pontos conquistados em 12 disputados e a reação tem que ser imediata. Tá falado, pessoal? A gente está perguntando aqui no chat da live, Cruzeirão na final, importante a classificação, ou classificou, mas não me convenceu. 74% aqui classificou, mas não me convenceu. É uma torcida no chat ainda muito receosa diante desse time do Cruzeiro. E é claro, né, Valu, hoje o Cruzeiro não apresentou nenhum passo assim significativo de evolução para essa temporada, do aquilo que a gente ainda espera, de um time mais eficiente, de um time bem mais competitivo, mas pelo menos não se complicou em casa, né? E fechou o jogo com uma vitória. Eu acho que isso já é um saldo positivo. Agora, é claro, se você falar sobre o trabalho ainda, requer bastante coisa. Esse Cruzeiro ainda requer, né, Valor? Bastante coisa, seja na parte física, até a própria parte mental. Hoje a situação física, como vocês destacaram aqui, isso ficou bem claro. Vocês já falavam no pré-jogo sobre essa possibilidade de poupar, muito em função da sequência de jogos desses atletas.
O próprio Matheus Pereira chamou muita atenção a condição física dele, teve que ficar até o finalzinho do campo, deu assistência, é verdade. O Caio Fábio até antes falou sobre o Caio Jorge, né, também com essa condição física, mas na raça, no final do jogo também consegue marcar o gol dele. E ainda muito longe, o Cruzeiro ainda precisa de muita coisa, mas a vitória veio. E a classificação que não foi em momento nenhum ameaçada no Campeonato Mineiro, Valu. No Campeonato Mineiro teve um momento que ela foi ameaçada, Léo. Não foi ameaçada realmente no jogo de hoje, contra a equipe do Pouso Alegre. Como eu disse, né? O Cruzeiro, para mim, cumpre a cota mínima com essa classificação, diante do fato de ter conseguido vencer a primeira partida. E o Pouso Alegre, um time que, mesmo precisando de 1-0, sabedor dos seus recursos, né, dos seus poucos recursos, manteve praticamente durante toda a partida a sua estratégia, defendendo o Cruzeiro ali com muitos jogadores e dessa forma, porque é uma diferença muito grande tecnicamente de uma equipe para outra, mas dentro da sua estratégia quase conseguiu cumprir o seu papel ali com um empate, né? Um empate, se existisse justiça no futebol, né? Eu não creio em justiça, creio em eficiência, superioridade técnica e física, tática, enfim, todas essas questões. Mas é isso, eu acho que o Cruzeiro, como eu disse, entregou a cota mínima para o seu torcedor, principalmente para o torcedor que esteve presente hoje no Mineirão, né? Mais de 31 mil pessoas. Agora é realmente recuperar esse time. E acho que o Cruzeiro, para ser campeão mineiro, eu fiquei pensando, né? O Cruzeiro hoje chegou ao 10º jogo no Campeonato Mineiro. Foram 5 jogos. Tem 5 jogos consecutivos que o Cruzeiro está utilizando a sua equipe principal, né? A ideia de mesclar a equipe, ela terminou ali a partir da 6ª rodada, quando foi o jogo contra o Betim, após aquela goleada sofrida diante do Botafogo, e aí o Tite nunca mais deixou de colocar a equipe principal, e mesmo assim as coisas aconteceram para o Cruzeiro, se classificou, chegou à final, mas com um grau de dificuldade, creio que acima do esperado, pelo menos por mim, Léo. Bom, aqui no chat abraçar o Carlos Silva, tá falando de um desempenho horrível, não dá aí para animar. O Felipe tá falando de vamos ficar muitos anos aí sem ganhar títulos. Se a torcida ficar satisfeita com trabalhos bem fracos. O Silver Wolf tá aqui criticando também. O Ronaldo Pereira, vergonha comemorar a vitória com o gol aos 51 do segundo tempo. O Alex, ou Alexandre Cardoso. Gente, o Leonardo Jardim que quis ir embora. O Felipe Costa também está por aqui com a gente no chat da live. O Wesley ainda assim fala fora Tite. O Alexandre Pantera, quero ver na coletiva aqui se a turma vai elogiar esse técnico ultrapassado. Também aqui o Ernest perderia a classificação fácil. O Gilson, tô apostando desde antes do campeonato que o Cruzeiro será o campeão mineiro, mesmo sem convencer e aos trancos e barrancos aí, vai chegar lá e será campeão mineiro 2026. O Arleu tá falando de um Pouso Alegre que foi bem fechado para não tomar goleada. A gente já tá vendo inclusive imagem ao vivo aí da sala de coletiva aqui do Mineirão. Daqui a pouco vamos ouvir então a entrevista do Tite. Assim que o Tite chegar, a gente já para a resenha aqui para ouvir o treinador. Mas, ô Caio, se fala muito dessa condição de um Cruzeiro que chega aos trancos e barrancos, mas um Pouso Alegre também, como eu estou vendo essa mensagem aqui do Arley, de um Pouso Alegre bem fechado, para não tomar uma goleada. A gente não viu o Cássio fazer nenhuma defesa complicada e o Matheus Cunha muito menos, né? Não tivemos nem naquela situação assim de abafa, o jogo está terminando, está acabando, o Pouso Alegre está sendo desclassificado e o Pouso Alegre indo para cima e o Pouso Alegre ameaçando o Cruzeiro e o Cruzeiro tendo essa dificuldade no jogo, né, Caio? Exato, e aí muito por conta... Não é, ou melhor, é um time de Série D, não é o Palmeiras ou o Flamengo, não.
o Fábio Souza. Mandaram esse Tite embora antes que ele faça conosco o que fez do outro lado da lagoa. Enfim, a ansiedade aqui ainda segue, pelo menos no chat aqui da live, o termômetro que a gente tem. É óbvio que eu já vejo algumas pessoas falando assim, poxa, a galera, que chatice isso, né? A galera só sabe criticar e tal. E outra turma, evidentemente, nessa pressão ainda. Parece que também já tem um negócio assim, que enquanto isso não acontecer, né, isso não vai cessar. Não sei que o Cruzeiro convença bastante, o trabalho convença bastante. É óbvio que o trabalho ainda não convence, é óbvio que hoje o Cruzeiro não fez nada de histórico e não fez nada gigantesco, o futebol não foi assim, mas o Cruzeiro venceu e a gente estava falando aqui no pré-jogo, né? Parece muita gente também torcendo para que isso não acontecesse, isso não pode acontecer. Então, acho que a gente está misturando muitas coisas, tem esse sentimento muito à flor da pele nesse momento, né? Sempre 8-80. O Cruzeiro venceu aqui no Mineirão, derrotou o Pouso Alegre, se classificou para a final. Se perdesse hoje, o Tite ia cair? A gente não sabe. Acho que já tiveram até outros momentos que a gente viu um treinador muito pressionado e que a gente imaginava que isso poderia acontecer e não aconteceu. Então, talvez não o resultado hoje poderia impactar diretamente nessa situação. E agora, Cruzeiro classificado para a decisão do Campeonato Mineiro e para enfrentar o Pouso Alegre. Agora, falando muito dessa questão sobre o time em campo. A questão física que foi mais determinante, o Valu, para o time não construir o resultado, a vitória com mais facilidade. O técnico Tite manteve, né? O técnico Tite até manteve a escalação, a formação inicial, mas dos últimos jogos. Mas é um Cruzeiro que até criou, mas não conseguiu converter em gols. E veio a vitória ali já aos 51. A questão física foi determinante, e aí é difícil nesse momento até avaliar evolução de um time? Olha, eu não acho que seja só a questão física, né? Você pega a questão que provavelmente o Tite vai falar novamente, da efetividade, e é justo ele falar da efetividade. O Cruzeiro, apesar de não ter feito, para mim, um grande jogo, mas no primeiro tempo obriga o Thiago Braga, já no primeiro tempo, tem a chance do Matheus Pereira, a chance do Caio, a chance do Christian, tudo isso no primeiro tempo. Então, a questão física, o Cruzeiro continua, para mim, carecendo de todas as questões. Precisa de ser um time que circula a bola mais rápida, de uma maneira mais rápida. Isso não quer dizer necessariamente todos os jogadores correndo como malucos, né? Não, é a questão do time mesmo. O Cruzeiro gira a bola um pouco mais lento. Estava falando com o Caio em determinado momento. É um time que tem a bola na sua construção defensiva. Os jogadores estão lá no campo de ataque, mas eu sinto falta de um pouco mais de deslocamento dos atletas. Está cada um numa posição, mas muito estático. Então, assim, novamente aconteceram coisas que nos outros jogos aconteceram. Inclusive, se você for olhar assim, contra o Coritiba, o Cruzeiro começa no primeiro tempo criando muitas oportunidades, faz 1-0, depois toma um empate e toma uma virada, cai fisicamente, cai taticamente, contra o Mirassol também. Então, o Cruzeiro consegue o resultado para mim no Mineiro, que é o resultado que o Cruzeiro buscava nessas semifinais, né? Passar pelo Pouso Alegre com 2 vitórias, as 2 foram placar mínimo, mas o Cruzeiro, como eu disse, né? Eu tô muito na esteira de que o Cruzeiro entregou o mínimo nessas semifinais. Então, assim, evolução, eu acho que a gente... primeiro, a gente tem que lembrar que o trabalho chegou nesse nível de pressão depois de 14 jogos. Então, eu não consigo também tão rapidamente analisar que com 1 ou 2 jogos ele saia. Eu acho que sempre o próximo jogo, e aí é uma questão que Tite, jogadores, eu nunca deixo só na conta do técnico, eu coloco também os jogadores com a sua parcela de responsabilidade neste momento pressionado que o Cruzeiro chega. A gente falava de um Cruzeiro ser favorito esse ano no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro tem quase que a faca no pescoço com essa final no Mineiro, depois de, como disse o Caio Fábio, né,
da maneira que chegou, dos esforços que o Tite colocou os atletas para fazerem, jogando repetidas partidas de forma consecutiva. Então também, o Tite, que é um cara que gosta muito de falar de processos, Léo Campos, Caio Fábio e todos que nos acompanham, eu tenho certeza que ele tem consciência que para tirar o Cruzeiro dessa pressão e da pressão do seu próprio trabalho, ele vai precisar de processos e de sequência, passando por uma conquista do campeonato estadual e depois de uma recuperação gradativa dentro do Campeonato Brasileiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.